Bom, Adriano, a primeira coisa o que ficou assim na minha cabeça é que o Michel disse que quando ele chega numa vinícola, o produtor diz o que ele quer. O que você disse para ele assim que ele chegou na Miolo? Então, a primeira coisa que eu disse foi, Michel, nós vamos que você nos ajude a colocar os projetos da Miolo dentro de um contexto mundial. Quer dizer, o nosso objetivo era construir uma vinícola que, no momento que ele chegou lá em 2002, nós estávamos em fase de construção ainda da vinícola Miolo, lá no Vale dos Vinhedos, que só finalizou em 2006. Então, eu disse, nós precisamos que você nos ajude a fazer um projeto de vitivinícola com um modelo internacional mesmo, né? Seja desde o plantio do vinhedo, as castas, os terroirs, as escolhas das parcelas, a planta mesmo industrial. Então toda essa parte por gravidade, ele nos ajudou até no desenho da planta e no desenho de tanques, eles nos ajudaram, né? A gente tem aqueles tanques, não sei se já tiveram lá na Miolo, por gravidade, onde cai o bagaço, sim, eles têm todo um ângulo especial, quer dizer, isso tudo foi feito com a ajuda dele. Então, isso foi a primeira, digamos assim, a primeira questão importante para nós, era fazer um projeto com grande investimento, como nós fizemos, né? Se investiu nesses últimos 9 anos aí com ele, nos projetos se investiu mais de 100 milhões de reais, quer dizer, nós não podíamos correr o risco de fazer algo errado, equivocado ou fora da concepção mundial. Então essa foi a primeira grande ajuda dele. Fora depois a questão do detalhe, né? Certo. Bom, vamos fazer agora tal vinho, bom, aqui no Vale dos Vinhedos nós podemos fazer esse vinho até esse. Na campanha podemos fazer esse até esse. Então aí nós fomos vendo a questão de posicionamento de mercado, que nós queríamos, como nós queríamos chegar no mercado, com que tipos de vinho, e aí nós fomos encontrando a região, né? Bom, Merlot Terroir vai ser feito aqui no Vale de São Francisco, a gente vai potencializar o moscatel espumante. Vamos fazer um late harvest aonde? Bom, aqui no Vale de São Francisco a gente tem a melhor condição. Os projetos de espumante clássico, champenoise, é lá em Bento. Né? Na campanha, bom, temos as castas portuguesas, temos o Cabernet, temos o Petit Verdot. Quer dizer, isso tudo é muito complexo. Né? Muito complexo. E além da competência dele, ele ajuda a abrir mercados, o nome dele, vocês chegam a, por exemplo, numa feira que vocês estejam na Vinexpo, por exemplo, vocês chegam a dizer, esse vinho tem um trabalho do Michel Rolland, isso, aquilo, ajuda a abrir mercado? Eu diria assim, ajuda sim, não no sentido direto dele, como ele até fez já apresentações para nós, ele já fez em Paris, uma apresentação que a gente fez lá com jornalistas há uns 3 anos atrás em Paris, e ele fez uma também nos Estados Unidos com a gente em Chicago, na ocasião de um evento que a gente fez lá também para jornalistas e para donos de churrascarias. Mas diretamente ele não se envolve tanto na promoção do nosso vinho, logicamente, claro, né? Mas indiretamente as pessoas sabem, né? O mundo do vinho, a gente parece que é um mundo pequeno, todo mundo se conhece. Então, os grandes compradores de vinho, eles sabem, eles procuram, né? As referências nos países que eles querem comprar vinho, eles procuram sempre uma referência. Por exemplo, o Brasil agora, nós estivemos lá na Vinexpo, com o Wines of Brazil, um trabalho fantástico que está sendo feito. Mas a nível... Você acha que a gente já está saindo de uma periferia assim, dos países produtores de vinho tradicionais? Mesmo Novo Mundo, quando se fala em Novo Mundo fora do Brasil, se fala em Austrália, Argentina, Estados Unidos, Nova Zelândia, Chile, mas não se fala em Brasil. Você acha que a gente está saindo disso? A gente vai começar a entrar? Está quebrando essa barreira. Eu diria que o Brasil é a novidade do Novo Mundo. Talvez junto com o Uruguai, mas acho que o Brasil já está acontecendo mais do que o Uruguai lá fora. Né? Nós estamos dentro do grupo dos países do Novo Mundo, mas é a novidade. Então, por exemplo, na Vinexpo agora, a gente recebeu centenas de jornalistas lá. Todo mundo interessado pelo vinho brasileiro. Foi a 2ª edição que a gente foi só na Vinexpo. Talvez seja o novo mundo mais velho mundo, né? Porque depende mais da safra, depende mais do clima. Sim, até. E os vinhos são menos alcoólicos. É verdade. Se a gente pensar na Serra Gaúcha, sim. Se nós pensarmos na campanha, no Vale de São Francisco, não. É mais de estilo... Vale de São Francisco já é outra história. E a própria campanha, né? Agora, se nós pensarmos na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, sim. Tem um pouco esse estilo mais europeu, mais francês. E quando que você acha que a gente vai ter, por exemplo, essas notas que a gente teve há pouco aí da Julia Harding,
Quando que isso vai se repetir com o Parker, com a Wine Spectator, com o Decanter, com todo quanto é Bom, revista, falando dos vinhos brasileiros, provando pelo menos? Eu acredito muito que isso deve acontecer assim de forma muito espontânea, né? A gente até já falou com o Michel, pô Michel, vamos fazer degustações aí com o Parker, vamos fazer... Não, mas não é assim, isso tem que acontecer naturalmente. Eles precisam se interessar pelo vinho brasileiro. Mas isso ajuda a quebrar o preconceito que tem aqui dentro, né? Ajuda, com certeza. Porque eu acho que o grande desafio é quebrar o preconceito aqui dentro do Brasil, né? Nós tivemos uma bela reportagem agora agora esqueci. Spurrier, onde colocou o Quinta do Ceival, Castas Portuguesas 2008. Ele fez uma referência, falou do Brasil e colocou o Castas. Pô, foi uma referência para nós internacional, né? Agora mesmo na Vinexpo, o pessoal chegou, pô, eu quero provar o vinho que o Spurrier colocou aí na crítica. Quer dizer, ajuda. Bom, agora tem que ser uma coisa espontânea, não dá pra gente, sabe, pedir isso. Isso tem que vir pelo merecimento mesmo do vinho brasileiro. E eu acho que está começando. Ô Adriano, a gente está vendo aí algumas vinícolas, até alguns órgãos aí no Brasil, trabalhando muito próximo do consumidor, seja por redes sociais, seja fazendo ação no ponto de venda, o que seja. E aí a gente vê também os grandes players do mercado, e obviamente a Miolo é uma delas, um pouco ainda distantes desse público. O que acontece? Por que vocês ainda não deram um passo mais próximo do consumidor? Bom, a gente tem programas que fidelizam um pouco isso, né? Nós temos vários programas, sempre tem coisas para melhorar, logicamente, né? Mas a gente tem programas assim, por exemplo, os winemakers, inclusive a segunda turma está aqui, que a gente faz blogs com eles, né? Como que é esse winemakers aí? Esse winemaker faça seu próprio vinho, né? Já é a segunda turma, são turmas de 25 participantes, durante 2 anos, né, o programa. São 4 encontros na vinícola, a gente reserva um vinhedo lá, eles fazem um encontro poda seca e tem todos os ensinamentos, né, com agrônomos, o que ocorre com a poda seca, as influências. Vai para novembro, poda verde, também todos os ensinamentos e fazem na prática. Depois, em março, vão lá e colhem a uva e elaboram o vinho, ficam lá 3, 4 dias. E depois, em junho, fazem o corte, né, a assemblagem. E em janeiro do ano seguinte, nós entregamos o vinho na casa dele, com o seu próprio voto. Esse o Michel Rolland não ajuda? Ele já fez o corte do primeiro o segundo, não coincidiam as datas, mas eles todos foram convidados e ele provou o vinho do segundo, sim, lá com a gente agora, nesta semana. Legal. Então esse é um dos programas. Bom, o Michel Rolland falou, a gente perguntou para ele qual era o vinho que ele mais tinha gostado aqui. E ele falou que foi o Merlot Terroir 2005. Você não vai aumentar o preço agora por causa disso, né? Não, com certeza. Nosso preço é muito justo, a gente procura sempre realmente ter essa e o teu preferido? Né? E o teu preferido, qual é? Eu tenho vários, né? É difícil. Mas eu gosto muito de Pinot Noir, né? Eu sou um fã de Pinot Noir. Gosto muito de Pinot Noir. Do RAR, o próprio Reserva Miolo. É o vinho que eu tomo no dia a dia na minha casa, né? Legal. Seleção de meia, às vezes não tomo uma garrafa, tomo seleçãozinho pequeno.